A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Olá pessoal, eu sou Ednilza Guedes e mais uma vez aqui a gente vai trazer saúde, qualidade de vida e hoje a gente vai falar sobre o assunto em pauta do Novembro Azul. Passou Outubro Rosa e a gente está em novembro, olha que cor lindo, e a gente está tudo de azulzinho aqui, né? Combinando, mas não é só a roupa, a gente também tem que ter a consciência. E hoje eu convidei o Dr. André Mancini, ele vai se apresentar. Seja bem-vindo, Dr. André, eu quero que o senhor se apresente. Obrigado, Ednilza, pelo convite, né? Meu nome é André Mancini, você já me apresentou, sou urologista aqui em Manaus, desde 2009. Eu desenvolvo, né, a urologia nos hospitais, né? Eu diria nos grandes hospitais hoje de Manaus, que é a Fundação SECOM, o Hospital Getúlio Vargas, onde a gente participa do serviço de residência médica, né, e do Hospital Adventista. Olha, gente, vocês viram que ele trabalha bem pouquinho, né? Eu sei que ele é um dos melhores urologistas aqui do Amazonas, porque eu vejo o trabalho dele, de muita responsabilidade, muito empenho com os pacientes, muita preocupação. E hoje, como a gente está em pauta do Novembro Azul, e o foco é próstata, eu queria saber que glândula é essa, qual a fisiologia, o que é a próstata. Fala pra gente, doutor André. Pois é, a próstata é um órgão que muita gente se fala da próstata, mas não sabe o que é, né? Então só se sabe que tem problema na próstata, né? Então a próstata, né, só tem nos homens, né? É uma glândula, ela é do tamanho de uma noz, mais ou menos, né, no tamanho normal, e ela fica situada abaixo da bexiga. E por ela, né, passa a urina, o fluxo urinário pela uretra, né, prostática. Então, a função da próstata, basicamente, apesar dela ter essa ligação com o sistema urinário, a função da próstata é ela produzir um líquido, né, um líquido seminal, que ele vai para a vesícula, e esse líquido ele é responsável na formação do esperma. Porque quando o espermatozoide chega na vesícula seminal, ele já encontra esse líquido, e esse líquido serve para preservação do espermatozoide, nutrição, e como meio de condução, né, via esperma, né, na ejaculação, e tem essa função para fecundação. Basicamente essa é a função da próstata. Então, é basicamente a função da próstata. Então, a próstata trabalha muito, né? Bastante. Bastante, né? Aí, com o tempo, os homens com determinada idade têm que fazer o exame da próstata. Qual é a idade que se tem que fazer o exame? Quais são os exames para saber se a próstata está inflamada, se tem um tumor? Como é isso, doutor André? Me explica aí. Tá. Bom, a próstata, basicamente, ela pode desenvolver 3 doenças. A mais comum, né, mais de 60%, 80% dos homens que vão ter doença na próstata vão ter o aumento da próstata, que é um aumento benigno, que não é o câncer, tá? Esse aumento vai o quê? Como a gente já havia falado, ela tem ligação com a bexiga e por ela passa o fluxo urinário. Um aumento da próstata pode o quê? Haver um prejuízo ou uma dificuldade do esvaziamento da bexiga no homem. Então aí o homem vai começar a ter sintomas de dificuldade de esvaziamento. Então os homens mais velhos que já começam a ter esse tipo de sintomas já vão precisar ir no urologista. Isso então geralmente a partir dos 45, 50 anos. Tá? As outras doenças são as prostatites, são os processos inflamatórios, e o câncer de próstata, que já é uma doença maligna, que esse não dá sintoma nas fases iniciais. Então por isso que a gente fala, o homem deve fazer exame de próstata, mas não sente nada. Então assim, se não sente nada, tudo bem, está urinando bem, ótimo, ejaculação está normal, mas pode o tumor nas fases iniciais, né, ser assintomático. Por isso que a gente fala no homem, a partir dos 50, fazer já o
o rastreio e a prevenção, né, de um câncer, de um tumor maligno. Existem situações que homens, né, que já tem um histórico na família, né, é obeso, né, um histórico na família, eu digo, o pai, um irmão, um avô, já tem um histórico familiar, né, de câncer de próstata. Esses pacientes, né, devem ir ao urologista a partir dos 45 anos de idade. Então eu já ia lhe perguntar, da onde vêm as doenças de próstata? É alimentação, é inflamação, infecções urinárias? Da onde surge esse tumor? Como é que ele se desenvolve? Tá. Basicamente a gente fala que o que pode desenvolver, né, o câncer de próstata? Primeiro fator é a idade. Então o homem, ele vai envelhecendo, isso é natural. Então, se todo homem chegar a 100 anos de idade, a gente for fazer biópsia em todo mundo, mais de 90% vão ter câncer de próstata. Mas é um tumor indolente, quer dizer, não vai fazer mal aí. Então, idade é um fator, né? Homens mais velhos, né, podem ter câncer de próstata. Então, esses pacientes, né, precisam, quem já tem histórico, tem uma idade já avançada, precisam, né, a gente recomenda que se faça o exame. A outra, como a gente já falou, né, a predisposição genética, parte genética. Isso. Né, quem já tem histórico na família. Não é que meu pai teve um câncer de próstata, eu vou ter, não. Mas você já vai uma probabilidade, já uns 5%. A cada paciente, a cada familiar de uma linhagem direta, né, associado, né, meu pai, meu irmão, meu avô tiveram, aí que você tem, então você já tem pelo menos 15% de chance a mais de ter. Não que vá ter, mas é um fator. Então já falamos da idade, a parte genética. A outra é a obesidade, né, sedentarismo, isso é um fator, né, que também pode atribuir. A parte inflamatória pode estar associado, né, homens que têm prostatite, né, doenças sexualmente transmissíveis. Esses homens não é uma regra, mas são homens que eles vão mais ao médico. Quem tem uma doença na próstata, como vai mais ao médico, eles fazem mais exames. E como faz exame, essa população, eles podem, né, ter um diagnóstico, né, em relação a quem não vai, um pouco maior, uma taxa de diagnóstico. Legal. Então, assim, que todo mundo quer saber, né, principalmente os homens, quando você tem um tumor de próstata, ele pode influir na relação sexual? O homem fica impotente? O que acontece? Não, o câncer de próstata, ele não dá isso, né? A não ser quando ele esteja numa fase muito avançada. Aí sim, ele pode, né, o tumor se alastra, a próstata, né, aumenta, né? E ele pode, né, geralmente ter dor para urinar, ter um sangramento na urina, uma retenção urinária, né? Então, geralmente, quando ele vai ao médico, é porque ele já está sentindo algum desses sintomas. A disfunção erétil também. Então, quando se fala muito sobre disfunção erétil em relação ao câncer de próstata, que esse, na verdade, é um evento que se dá quando a gente trata o câncer cirurgicamente. Porque cirurgicamente a gente retira toda a próstata. Tem um câncer localizado, né? A gente determinou, esse paciente é melhor operar. Vamos tirar todo o câncer, vamos tirar toda a próstata. Então, o tratamento da prostatectomia radical, as duas complicações, né, os dois eventos adversos que podem advir da cirurgia é a disfunção erétil e a incontinência urinária. Ele pode ficar perdendo um pouco de urina. Por um tempo, né, geralmente é por pouco tempo. Em raros casos, como um tumor muito agressivo, uma cirurgia mais difícil, ele pode ficar perdendo urina por mais tempo. Muito bem. Olha aí, homens, então a partir de 40 anos, 45 anos, procurem o especialista, de preferência o urologista, para fazer os seus exames, porque lá na frente a gente nunca sabe, né? Então,
Eu sei que muitos homens assim ainda têm vergonha de fazer, não gostam de fazer exame, mas é necessário que se faça os exames a partir de 40 anos. A partir de 40 anos. 45, olha aí, vejam bem, 45 anos. Então, homens, fiquem atentos. Agora eu quero saber o seguinte, a partir do momento em que o homem sabe que tem um tumor de próstata, qual é o tratamento, um tratamento eficaz? Só é medicamento, cirúrgico, só em último caso, né? Não, é uma questão importante. O tratamento individualizado. Porque quando o paciente tem o diagnóstico de câncer de próstata, a gente precisa primeiro, quando a gente tem um diagnóstico, é saber o estadiamento. Como está essa lesão no organismo. Então a gente fala, ou ele está somente dentro da próstata, ele está confinado, então a gente fala que ele é localizado. Ele pode estar localmente avançado, que ele já está um pouco fora da próstata, né? Ou ele é avançado, ele pode já ter alguma doença já fora da próstata. Então pode ter doença óssea, linfonodos, né, que são as chamadas metástases. Para doença localizada, né, então as opções são a cirurgia ou a radioterapia combinada, né, tanto para localizado como esses localmente avançados. E para os casos mais avançados, né, já com metástase, geralmente a gente tem que fazer, não adianta tratar só a próstata, a gente tem que tratar o organismo como um todo, já que tem a doença, né, está disseminada. Então aí geralmente se faz hormonioterapia, né, e tratamento para, por exemplo, a doença óssea, né, vai ter um tratamento especializado. Então o tratamento vai depender de cada fase, então, e é individualizado para cada paciente. Tem paciente que é mais jovem, tem uma doença localizada, mas ele não tem condição cirúrgica. Então, um tratamento vai ser adequado para cada tipo de paciente. Gente, vocês perceberam pelo relato, pelas respostas do Dr. André, que não é tão simples. Eu tenho uma prostatite, eu tenho um tumor, vou tomar um chá. Isso vai sumir. Então, não façam isso, por favor, porque, como ele falou, cada indivíduo, o indivíduo é único, né? Então, pode não ter a probabilidade de fazer cirurgia, não ter condições de fazer aquele evento cirúrgico, pode ter efeitos colaterais para alguma medicação, pode não poder fazer quimioterapia, não poder fazer radioterapia. E aí, você não vai curar simplesmente com um chá, ficando em casa. Você tem que procurar um especialista. Vamos deixar essas barreiras, esse preconceito de lado, de não fazer exames. A gente sabe hoje que o número de CA de próstata vem aumentando. O senhor tem um número? Os últimos números? Olha, a gente sabe que a próstata é o segundo tumor, né, mais prevalente no homem, só pede para o câncer de mama. Por exemplo, a última estatística que já tem aqui no estado do Amazonas para 2020, a estimativa era de pelo menos 480. Hoje, com aumento, né, a gente já deve estar batendo para mais de 500. Pois é, foi... No estado do Amazonas. Pois é, foi esses 2 anos de pandemia, né, que muita gente não procurou médico, deve ter aumentado muito isso. Existe uma demanda reprimida, né, isso já é bem estabelecido, que esses pacientes, não só a próstata, mas como todos os outros tumores, que esses pacientes vieram já com doença mais avançada. Gente, infelizmente aconteceu todos esses problemas durante esses 2 anos. A gente está começando a sair, já vem aí uma nova variante, que não é o caso da gente falar aí, mas vocês têm que se prevenir, né? Evitar muito tumulto. E eu queria aqui que o Dr. André deixasse um recado para os homens, para as companheiras dos homens também, porque muitas vezes as mulheres são grandes incentivadoras para que os homens façam seus exames, né? Elas que se cuidam mais, em tese, né? Mas realmente as mulheres se cuidam mais do que os homens, porque alguns homens ainda têm algum preconceito. Então eu quero que ele deixe o seu recado aqui para os homens e para as mulheres, as companheiras dos homens. Exatamente. Bom, primeiro a gente, sempre quando a gente fala de Novembro Azul, eu tento desmistificar, não é um mês que a gente
para criar alarde, não é para criar pânico, né? Nossa, os médicos falam, né? É um movimento, né, desde 2003, né, que isso vem se falando. Muito legal. É um movimento de conscientização, né, que há um grande empenho dos meios de comunicação, até dos meios médicos, de se falar sobre a doença, que é uma doença, né, como a gente falou, muito comum, é a segunda doença mais oncológica comum, mais comum no homem. E a gente sabe que a mulher, ela tem mais cuidado com a saúde, ela vai mais ao médico, né, desde, né, fazer o preventivo. E ela tem um papel fundamental, né, de dar aquela ajuda, né, para o marido, né, para o parceiro, né, vai fazer teu exame. Não precisa haver realmente essa correria, né, para ser realizado em novembro, mas que haja essa conscientização, né, que a mensagem é haver a disseminação do conhecimento, a importância de, em algum momento, eu ouvi falar de Novembro Azul. Eu sei sobre câncer de próstata. Os médicos falaram, pode ser assintomático, né? Então é uma coisa simples, né? Não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, é uma consulta médica, né? Se ele quiser, né, pode ir no médico dele de confiança, né? Um UBS, lá ele pode fazer um exame, já o PSA, que é um grande exame de rastreio, que é um exame de sangue. Se já nesse exame houver alguma alteração, ele já é encaminhado para o urologista para fazer o exame subsequente, que é o exame do toque, que é um exame simples, rápido, indolor, né? Eu acho que hoje, já no nosso século, não há mais espaço, né, para a gente ter esse tipo de preconceito. Olha lá, gente, eu queria saber se tem pergunta. Não tem, não? Aqui eu não consigo ver. Tá muito longe, não consigo ver. Então eu quero que o senhor, doutor André, deixe o seu endereço, né, da sua clínica, onde é que a gente pode encontrar o senhor, o endereço do seu Instagram, como é que a gente pode localizar esse especialista tão especial. Tá. Especialista especial. Bom, é fácil hoje em dia com as redes sociais, é fácil encontrar, né? Estou no Instagram, @André Mancini, né? Urologista. Né? O telefone da clínica é o 988254728. Para quem quiser. Como é o nome da clínica? Eu atendo no Instituto de Urologia. Olha lá, gente, ele atende no Instituto de Urologia. Não esquecendo que o Novembro Azul é um mês de conscientização. Não é para você ficar desesperado, que só tem esse mês para fazer o exame. Cuidar da tua saúde, não. Todo mês é um mês que você escolhe para cuidar da tua saúde. Assim como a gente tem um dia especial para tirar pra gente, para cuidar do nosso corpo. Então, Novembro Azul só é um mês da consciência. Então, eu vou ficando por aqui. Eu quero que vocês sigam o Portal do Holanda no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tem Twitter, né? Tem Twitter. Tem site, tem o YouTube também, @EdnilsonGuedesPharma. Então, gratidão e até o próximo Lê a Bula. Muito obrigada, doutor André. Pode se despedir aqui do pessoal, dos seus seguidores do Instagram. Agradeço quem dispôs, né, de um tempo para ouvir nossa conversa, né, muito agradável. Agradeço o convite. 1 ano já que eu estou devendo essa Olha lá, o nome é difícil, gente. Mas eu vim. Obrigada, doutor André. Gratidão. Um abraço.